Glória a Deus. Abriu sua Bíblia aí? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim, vou ler até o 4. É bastante interessante. O texto até o 11 vai falar do mesmo contexto, mas eu lerei até o 4 e a gente vai estar conversando sobre isso. Amém? Que diz assim, ó. Se puder colocar aqui para nós o texto, seria bom, viu? Versão NVI. É possível? Tem aí? NVI. O 3 e o 4, tá bom? Vou ler aqui na ARA, versão Almeida atualizada primeiro. E depois nós vamos ler junto aqui na NVI. Ok? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos a consolamos, com a consolação, me perdi aqui, deixa eu voltar, versículo 4, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Com a consolação, a NVI diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Olha aí, crente passa por tribulação? Passa? Passa, irmãos? Crente passa por tribulação? Passa. Mas tem umas pessoas aí que querem assim, meio confundir a gente, né? Não. E eu preguei esse dia aqui, que nós somos mais que... Pastor, então tem uma coisa errada. Como é que eu sou mais que vencedor? Todas as coisas, sobre todas as coisas. E eu tenho que passar por tribulação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É justamente nas tribulações que Ele nos torna mais que vencedor. Não existe vencedor sem luta. Não existe vitória sem embates, sem confrontos. Sim ou não? Então a tribulação, as tribulações da vida, elas servem juntamente para provar que nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. E o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: tem algo muito extraordinário aqui, para a gente extrair desse fato. O problema é que a gente muitas das vezes foca na tribular e não naquele que te torna mais que vencedor, que te faz mais que vencedor diante da tribulação, diante das lutas, diante das angústias, diante dos problemas. Temos a tendência de olhar para o problema, focar no problema. Ministrei esses dias aqui falando, dando esse direcionamento. Mude o seu foco do problema. Porque quando a gente coloca o nosso foco no problema, a gente se angustia. Ele está dizendo aqui, ó, traz angústia, né? Nos desestabiliza. Os problemas, a tribulação, a angústia tem uma característica, tem um propósito de tirar a nossa estabilidade, né? Nos fazer muitas das vezes, inclusive, murmurar, questionar se Deus existe ou não existe mesmo, se Ele me ama de fato ou não, né? Se Ele é esse pai bom mesmo que a gente fala ou não, né? Então a gente fica nesse misto de conflito. Se eu olhar para esse texto, e é muito simples, muito claro, muito transparente, olha o que o apóstolo Paulo fala: que Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação, e que Ele nos consola nas nossas tribulações com um propósito. E qual é esse propósito? Para que possamos consolar aqueles que estão passando por tribulação. Olha, amados,
É assim que a gente tem que entender. Se estou passando por isso, eu preciso aprender alguma coisa sobre isso. Porque se eu aprender alguma coisa sobre isso, vai servir para eu ajudar alguém, ajudar pessoas. Eu lembro a Cássia um dia falando, né, que a pandemia foi um negócio muito complicado, mas que ela aprendeu um negócio muito forte na pandemia. Ela estava passando por uma tribulação terrível. A sua mamãe estava internada, estava entubada, estava na UTI. E foi o tempo que ela mais cresceu em Deus, em oração. Olha, uma necessidade a levou a estar em um lugar de descanso, orar. Então hoje ela tem experiência. Se alguém chegar para a Cássia, se você estiver passando tribulação, procura a Cássia, porque ela já está habilitada para te consolar. Amém ou não amém? Entendeu, queridos? Então se você vencer uma área difícil na sua vida, você venceu com um propósito. Deus quer que você use a sua vida, use essa experiência que você viveu, que você passou, atravessou, para consolar outras pessoas, para ajudar, auxiliar outras pessoas, com seu testemunho, entende? Com seu testemunho. O grande problema, muitas das vezes, dos crentes, é que ao invés de a gente olhar isso com bons olhos, a gente olha isso com a lente meia turva, com uma lente meia embaçada, sabe? A gente muitas das vezes tem alguns crentes, inclusive, que fica se vitimizando, né? No meio da tribulação, aquela angústia, aquela tribulação, e não consegue olhar para aquele momento como uma oportunidade de viver uma experiência extraordinária em Deus. Então, crente passa sim por tribulação, tá? E não é Deus pesando a mão, porque Deus não pesa a mão, irmão. Se ele baixar o dedo, destrói tudo, acaba tudo. Imagina pesar a mão. Ele não precisa pesar a mão. Você entendeu? Se a palavra dele quebra cedros, a sua voz despedaça os cedros. Uau! Tudo foi feito através da voz, só do haja. Imagina, Deus pesa a mão. Meu Deus! Então Deus não vai pesar a mão, jamais. Ele não pesa a mão, né? Muito pelo contrário. A Bíblia diz que o braço dele não está encolhido, nem a sua mão cerrada, para que não possa estender, para abençoar, para te alcançar. Então o coração de Deus, o propósito de Deus, é um atributo de Deus, amados. Ele é amor, amém? E Ele quer te ajudar, sempre te ajudar. Paulo escrevendo aos Filipenses, é algo muito interessante, no versículo, capítulo 4, verso 14, ele fala assim: apesar disso, apesar da tribulação, apesar do que ele estava passando, apesar da dificuldade, ele diz assim, ó: vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Aí a gente ouve pessoas assim, você fala assim: a minha tribulação, não, irmão, misericórdia, que minha, isso não é sua não. Mas Paulo está falando que é dele a tribulação, e é sua mesmo, irmão. Você não tem que abraçar e contentar com ela, falar: não, agora eu sou assim mesmo, vou morrer com isso. Não, né? Uma luta, uma dificuldade é uma escola, amém? É uma escola, é um exercício que nós estamos passando. Nós estamos em um exercício, né? Então Paulo assim, ó: vocês fizeram bem participando comigo das minhas tribulações. Só que tem outra coisa também que a gente tem percebido nesse tempo na igreja, em muitos crentes, que eles têm medo ou vergonha de falar que estão passando por tribulação. E muitas das pessoas, muitos crentes, irmãos, se fecham no seu mundinho, se fecham no seu quarto, deixa de vir à igreja, deixa de congregar, deixa de estar nas reuniões, deixa de estar com os irmãos, no meio dos irmãos, sabe? E não abre o seu coração. Irmão, não é vergonha nenhuma. Paulo está falando: vocês se associaram comigo nas minhas tribulações. E por que eles se associaram com Paulo? Porque Paulo abriu o coração. Paulo falou. Quando ele estava preso, ele disse: ó, ninguém veio ter comigo. Estou triste, magoado. Ninguém veio. Sabe? Então não é vergonha nenhuma abrir o coração. Ah, eu estou com a doença, estou com o diagnóstico de câncer, não vou falar com ninguém, e vou esconder isso de todo mundo, vou guardar na minha caixinha. Ele falou assim: ó, compartilhe uns com os outros,
compartilhe com os santos, ore uns pelos outros, ajude uns aos outros. É na família, no nosso seio. Nós temos a nossa família biológica lá em casa, eu, a mulher, o menino. E nós temos a família espiritual, vocês. Se eu não tiver coragem, tiver medo de compartilhar com você a minha dor, a minha angústia, como que você vai orar comigo? De onde vai vir a minha ajuda? Paulo fala assim, vocês se associaram comigo, participaram das minhas tribulações, porque Paulo compartilhou, ele falou o que estava acontecendo. Então você tem liderança, você tem um líder. Se é do louvor, tem um líder do louvor. Se é das mulheres, tem uma líder das mulheres. Se é dos homens, tem uma rede, tem um líder de homens. Existe a liderança, os ministérios da igreja é para isso. Existe alguém na igreja que você precisa se associar, tê-la como um parceiro de oração, como um amigo. Se o problema é familiar, é casamento, é no casal, procure um casal. Deus vai mostrar um casal na igreja. Esse casal é perfeito? Não. Se você estiver tentando encontrar alguém perfeito para te ajudar, tu está no sal. Sim ou não? Porque não tem ninguém perfeito. Mas quem disse que ele mandou procurar perfeito? Ele mandou você procurar o irmão. E o apóstolo Paulo disse assim, a partir de hoje a ninguém mais olhemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então se você olha para a pessoa segundo o Espírito, você não vai ver os defeitos dela. Você não vai ver os problemas dela, porque você olha através da lente de Deus, através da lente do Espírito. Pastor, mas se ela falar mal de mim, glória a Deus. Não, misericórdia. Se ela abrir, ela vai compartilhar, vai aumentar o nível, o grupo, o tamanho do grupo que vai estar orando por você. Pense assim, meu Deus, é ou não é? Não é o caso. Crente passa por tribulação. Crente pode ficar enfermo, irmão. Sim ou não? Sim, irmãos. Pode ficar enfermo. Pode ficar enfermo. Olha o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Ele falando com o seu filho na fé, o seu filho precioso, Timóteo. Fala, Timóteo, não tome apenas água, tome também um pouco de vinho. Tome um pouco de vinho, por causa das suas enfermidades. Timóteo era um jovem, dedicado à obra, missionário, no campo de batalha, assumiu a igreja. Mas olha, querido, Timóteo, ele era um jovem, ele era tímido e era enfermo. Mas isso não impediu de estar na obra. Isso não impediu de estar assumindo responsabilidade. Isso não impediu de estar cumprindo o seu ID, cumprindo o seu chamado. Isso aqui, Paulo falando, é uma palavra de entusiasmo, de incentivo. Olha, Timóteo, apesar das suas enfermidades, não pare, prossiga. Você recebeu uma palavra profética através da sua avó, das orações da sua mãe. Você tem um chamado. Olha, essa enfermidade, esse problema, essa gastrite, essa úlcera, esse problema no estômago, toma um pouquinho de vinho, vai te ajudar. Não mandou tomar uma garrafa não, irmão. Também não mandou substituir água por vinho. Falou, não tome apenas água, toma um pouco de vinho. Você também não tem gastrite, né? Tem, pastor, tem gastrite. Pela palavra estou autorizado. Mas você não está no campo, né? Você não está na obra, né? Você não está pastoreando. Que era o caso do Timóteo. Irmão, pensa... nós é que sabe, irmão. Como é que a gastrite fica nervosa? Porque nós, lá em casa, a família pastoral, nós temos os problemas da família. E nós temos os problemas de todo mundo. Então a gastrite aperta mesmo, irmão. Então se for lá em casa, não se escandalize se achar a geladeira cheia de garrafa de vinho. Só que não, né, amor?
Brincadeira, irmão, só para. Porque eu gosto assim, o pastor, então o senhor está tomando vinho. Não, irmão, não tomo porque eu não quero tomar mesmo. Então, tudo bem se você toma. Mas a gente pega uns negócios, a gente ouve de algumas pessoas e isso cria um problema. Porque eu já ouvi pessoa falar: não, enfermidade não, na minha vida não, eu sou crente. Não, irmão, é para os crentes também, ó. É para os crentes. Timóteo tinha, né? Só que isso não o paralisava, isso não o parava na caminhada, amém? E hoje em dia, mas é só a título de introdução, hoje em dia, não muito hoje em dia, mas já de algum tempo, né? Não são poucos, amados, as pessoas que vêm a Jesus por causa de problema, por causa de enfermidade, por causa das tribulações. Não são poucos. Ontem a gente estava, né, num local e achei muito interessante, conheci um senhorzinho, ele ficou falando 46 anos de fé e tal, e a gente já se conheceu, e ele já falou assim para mim, a primeira palavra, eu pego algumas coisas, vocês estavam entendendo, né, que Deus quer falar, né, ele falou assim, ó, eu estava preparando essa mensagem, né, e ele falou assim, eu vim para Jesus por amor. Quando você ouviu aquela expressão? Ou vem por amor, ou vem pela... Antigamente, irmão, num culto assim, de domingo, no final tinha o apelo. E normalmente no apelo tinha um caminhão que passava na rua. Vocês lembram? Não? Era. O irmão fazia o apelo e falava. Daí contava um testemunho, que ele fez o apelo. Aquele rapaz não quis Jesus naquele dia. E na hora que acabou o culto, ele saiu, foi atravessar a rua. O que aconteceu? O caminhão matou ele. Ele teve a oportunidade naquele dia. Então, na nossa época, quando terminava o culto, eu já ficava preocupado quando alguém não aceitava Jesus, se ia passar um caminhão na rua, né? Então era muito perigoso esse negócio naquela época. E eu achei interessante que ele chegou para mim, um irmãozinho, né? Falou assim, eu vim pelo amor. O que ele quis dizer? Que ele não esperou um problema para procurar Jesus, para entregar a vida dele para Jesus. Dizer que foi convencido do amor de Deus. E eu falei assim, eu fui para a igreja por causa da música. A música me tocou. Foi por amor também a música. Eu gostava de música. Fui visitar a igreja, fui impactado pela música, pela canção. E fiquei. Me converti, me entreguei a Jesus, né? Estamos aqui, 36 anos de fé. 36 anos de fé. Mas muitas pessoas vêm por uma dificuldade. E tudo bem, não tem problema. Uma enfermidade, um problema, um casamento desfacelando. Procura Jesus, ouviu? Jesus resolve o seu problema, né? E a pessoa vem para Jesus. No tempo de Jesus também era assim. E glória a Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele é o Pai das misericórdias e o Deus de todas as consolações, todo tipo de situação. Ele é o Pai. Amém? Foi assim nos dias de Jesus. Pessoas procuravam Jesus. Um dia estava ministrando e ele falou assim, vocês vêm atrás de mim só por causa do pão, só por causa da comida. E o Isaac até falou aqui, né, que ele multiplicou pães para alimentar multidões. E quando ele falou sobre isso, ele não estava dizendo que a partir daquele dia ele não ia mais dar pão para ninguém, que ele não ia mais multiplicar pão. Não. Mas ele aproveita aquele momento, aquela situação de pessoas que querem pão. E o que ele diz? Eu sou o pão da vida, que desci do céu. Então, além do pão, ele tem muito mais. Ele diz para aquela multidão, tem algo muito melhor do que o pão que vocês vão comer. Eu sou o pão. Ele nunca perdeu a oportunidade. Então, mesmo que a gente tenha vindo para Jesus, ou se você conhece alguém e tem pregado, tem anunciado o Evangelho para ela, que está passando dificuldade, nunca deixe de frisar e de lembrar que Ele é o pão da vida. O pão da vida. Ele não é apenas o pão que mata a fome pontual.
a necessidade pontual. Ele é o pão que sacia a fome existencial. Ele dá sentido na nossa vida. Amém ou não amém? Quem está aqui, diga amém. Glória a Deus, vocês estão aqui. Ele é esse pão, amado. Quando nós entendemos isso, que Ele nos é suficiente, tá? Que Ele nos é suficiente, nós recebemos dele, do próprio Deus, uma graça para atravessar todo e qualquer deserto, toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer tribulação. Uau! João 6:68, Pedro disse assim, ó: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Foi nesse contexto, queridos. Foi nesse contexto. Jesus vira para os discípulos, depois de um discurso duro, as pessoas vão embora. Ele vira para os discípulos e pergunta: vocês também não querem ir? Né? Não querem sair, não querem ir embora? Pedro fala assim: não tem como ir. Tem como sair da tua presença, Senhor. Não tem como te deixar. Tu tens palavra de vida eterna. E é interessante, se você for observar, Jesus fez alguns questionamentos desse tipo. Pedro era o que sempre levantava e falava: Tu és o Filho, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus diz: que diz o povo aí que eu sou? Que diz? Uns dizem que Tu és João. Outros dizem, os discípulos participando, né, da enquete. Uns dizem que Tu és Jeremias. Outros dizem que Tu és Isaías. Dizem que Tu é um dos profetas. Tá, mas e vocês? Pedro era o único que tinha coragem de se arriscar. Levantai, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Ele para você? É o que vai salvar seu casamento? É o que vai abençoar a sua vida? Vai abrir a porta do emprego? Vai te curar? Vai trazer a bênção? Ou Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Aleluia. Por que você o segue? Por que você o serve? É pelo que Ele pode fazer? Ou é pelo que Ele é? Ele pode todas as coisas. Ele é aquele que cura. E Ele quer curar você, como foi introduzido aqui pelo Isaac. Não apenas a enfermidade física do seu corpo, mas a pior de todas as enfermidades, a enfermidade da sua alma. Ele quer curar suas emoções. Os discípulos um dia olharam para Ele e falaram assim: Senhor, mostra-nos os caminhos. A gente quer entender como é que é o caminho que a gente tem que trilhar. Ele fala: gente, eu sou o caminho. Quando queriam uma direção, ele fala: eu sou a direção. Quando queriam água, ele disse o quê? Eu sou a água. Eu sou mais importante do que o pão que vocês alimentam. Eu sou mais importante do que a água que vocês bebem. Eu sou mais importante do que o destino que vocês procuram. Eu sou o caminho. E a nossa geração, amados, ainda olha para Jesus, pelas coisas que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode fazer, quando a verdade é que nós precisamos dEle, pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é todo-poderoso. Ele é soberano. Quando nós não temos esse entendimento, esse real entendimento de quem Ele é, nós nos contentamos com o que Ele pode fazer. Isso é um perigo. Nós nos contentamos com o que Ele pode fazer. Irmão, vamos ser sinceros. Muita gente está na igreja atrás do que Ele pode fazer, que Ele pode me dar, e não pelo que Ele é.
Ele é o seu Senhor. A única promessa que Ele fez foi vida eterna. Aleluia. Aleluia. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrareis pastagem, encontrareis alimento, e a vossa alma viverá. Tomar o meu jugo, aprendam de mim. É isso a promessa dele, amados. É de uma vida com Ele, é de intimidade com Ele, é de relacionamento com Ele. E quando nós estabelecemos isso como prioridade na nossa vida, de um relacionamento ajustado com Ele, uau, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a se alinhar, começam a se ajustar. E aí aquilo que Ele prometeu lá em João 10, vida abundante, começa a fazer sentido na nossa vida. Porque não tem como Ele derramar sobre você abundância de vida, alegria de vida, quando você está fora de um propósito. Quando você não tem relacionamento, integridade com Ele. Quando integridade vem de inteiro, totalmente entregue, totalmente comprometido com Ele. Você ainda está assim naquele meio termo, sabe? Naquela coisa, qual lado que é melhor? Onde eu posso, onde eu vou me dar bem? Nós estamos vivendo um tempo, amados, preste atenção nisso, onde as pessoas pouco querem se comprometer. Pouco querem se comprometer. Não se comprometem com a família, não se comprometem com o casamento, não se comprometem com o trabalho, com o local de trabalho, não se comprometem com a igreja, com a comunidade de fé, também não se comprometem com Cristo, não tomam a cruz, não assumem a sua identidade de filho de Deus, e vive aquele meio termo, e quer que as coisas funcionem. Não tem campanha que dê jeito, amado. Não tem oração que funcione. Porque Deus trabalha com princípio. Diga comigo, Deus trabalha com princípio. Satanás trabalha com legalidade. Você dá legalidade, ele entra e arrebenta. Você estabelece princípio na sua vida, ele vem e estrutura tudo. E nós precisamos fazer essa escolha, tomar essa decisão. Sabe? De obedecer princípios. Quando nós não temos esse real entendimento de quem Ele é, nós nos contentamos com o que Ele pode fazer. E aí a gente fica igual barata tonta, correndo de um lado para o outro. Ah, aqui não está resolvendo não, aqui não tem poder, aqui não tem cura, aqui não tem milagre. E está tendo ali, na campanha das 7 semanas do tal lugar, aí eu vou para lá, entendeu? Me ajeito, me comprometo lá naquela campanha. Não quebra a corrente, porque se quebrar a corrente, não vai funcionar. Aí tu fica já preso ali na corrente. Ele veio para quebrar as correntes, ele não veio para estabelecer corrente, trazer corrente. Corrente de oração, corrente desse negócio. Não, não. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Aleluia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Ele libertou, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala, amados, Paulo vem falando para a gente nesse texto seguinte, que tribulação, que angústia, que essas coisas que a gente passa tem um propósito: o nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas. Ele vai te contemplar, aleluia, para você poder ajudar pessoas, para você ajudar outras pessoas, amém? Amém ou não amém? Muitas pessoas vinham a Jesus por necessidades, porque Ele curava. Ele ainda cura. Ele é o mesmo. Ele ainda cura. Mas Ele sempre deixou bem claro, Ele sempre estabeleceu um princípio de que Ele tinha algo muito melhor do que aquilo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lugar. Quando a gente não conhece Ele, quando a gente não tem intimidade com Ele, quando a gente não tem esse real entendimento
de quem Ele é nas nossas vidas, nós fazemos como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela procurou em todos os lugares, em todos os cantos, a fim de quê? De trazer alívio àquela situação, àquele problema, àquela dificuldade que ela estava vivendo, aquela enfermidade. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 28. E a Bíblia diz que estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Preste atenção, ela estava sendo cuidada por médicos. Ela passou nas mãos de vários médicos. Ou seja, ela procurou especialistas. E a Bíblia diz que havia cuidado. Então não eram médicos negligentes, não eram pessoas incompetentes, incapazes de ajudá-la. Eram competentes, médicos competentes. Ela procurou em todos os lugares. Onde houvesse possibilidade, ela foi atrás. Ela foi em busca de cura. E ela não só foi, como a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. Ela investiu. Era uma mulher que tinha condições, tinha posses, e ela investiu para resolver aquele problema. Só que eu fico assim maravilhado quando eu chego nesse texto aqui, ó, no versículo 27, que ela diz assim, ó, o texto diz assim, ó: quando ouviu falar de quem? De quem? Ela ouviu falar de quem? Uau, meu Deus. Você já ouviu falar de Jesus? Você não só ouviu falar de Jesus. Olha aí, olha aí. Você está entendendo? Ela foi atrás de tudo, todas as possibilidades, os meios. Ela foi atrás. Aqui tem gente que já foi atrás, já correu atrás de muita coisa. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, para tudo. Agora, de que maneira ela ouviu falar de Jesus? Aquele que cura, aquele que tem poder, aquele que pode mudar a sua história, aquele que pode mudar a sua vida. Ela ouviu falar, alguém testemunhou. Ela ouviu alguém confessando, testemunhando de algo real que aconteceu. Ela ouviu falar de Jesus. Chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, nas suas vestes. Desde quando veste cura alguém? Roupa cura alguém? Sabe o que curou aquela mulher? Não foi o tocar nas vestes. Foi ela conhecer Jesus, ouvir falar de Jesus. Ela ainda não tinha tido contato com Jesus. Ela apenas ouviu falar, ela ouviu testemunhos. Com certeza ela viu pessoas que foram curadas, ok? Que foram abençoadas. E aí vem o versículo 28. Ela apenas pensou, mas ela pensou de uma forma diferente. Pensou porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Jesus cura, amados. Cura. O Isaac também falou que precisa de quê para isso? Uma atitude de fé, uma disponibilidade, uma decisão. É isso que a gente precisa, amados. Só isso. Só isso. Uau. Eu já falei aqui, falei esses dias, semana passada, se não me engano, que eu sou prova viva de que Ele cura. Dei o exemplo do Felipe, que foi curado de hepatite com 3 anos de idade. Mas não só isso. O Lucas, nosso caçula, acho que nem todo mundo aqui sabe, mas o Lucas é um sinal, é um testemunho vivo de que Deus ressuscita mortos. Nós pegamos o Lucas morto dentro de uma piscina. O nosso filho caçula, que hoje tem 22 anos e que está no 5º ano de medicina. Porque no dia que nós apresentamos ele ao Senhor na igreja,
O pastor que apresentou ele falou: eu acrescento um DR no nome desse menino hoje. Olha que palavra poderosa. Há 22 anos atrás, Isaac, o pastor falou: eu acrescento um DR no nome desse menino. Com 1 ano e 8 meses, ele caiu numa piscina. 1 ano e 8 meses. Nós pegamos ele morto dentro da piscina. Tiramos da piscina. Tentamos as manobras. Nós não, né? As pessoas que estavam lá, né, amor? Os irmãos tentaram de todo jeito. Um irmão que era oficial do exército, amigo nosso, estava lá, nessa chácara, com a mão em cima do peito dele, massageando. Quando a técnica, né, de manobra para essa idade seria 2 dedos no peito dele. Era 1 ano e 8 meses. E ele com a mão, irmão, para voltar a viver. Deus ressuscitando e o irmão matando. Deus ressuscitando e o irmão matando. Mas é para que o milagre fosse maior. É igual a oração que a gente ouviu hoje da irmã falando, que estava cheia de Deus, usada por Deus. Chegou, colocou a mão na irmã e começou a orar. Senhor, obstrua agora as veias dessa irmã. Começou a obstruir, irmão, as veias da irmã, e orando e com fé, sabe? Obstrua todas as veias, obstrua, Jesus. E a outra irmã lá começou a rir. Senhor, misericórdia, repreenda essa oração. Repreenda essa oração. Mas é porque a irmã não sabia o que era obstruir e desobstruir, irmão. 1 semana depois, diagnóstico. O Senhor curou a irmã de câncer. A irmã que tinha sido orada, que estava mandando obstruir. Irmão, se foi Deus que obstruiu, glória a Deus. Se foi Deus que mandou. A irmã não sabia que ela estava enferma, com a enfermidade. Problema seríssimo de coração. E foi curada. O nosso Lucas, o irmão fez uma massagem ali, nós desistimos. Chegou um momento, a altura do negócio, a gente viu que não ia voltar, estava pretinho lá, roxinho no chão, estendido no chão, aquele bichinho, coisinha bem pequenininha. Eu já vi assim, um telão abriu assim para mim, ó, bem grandão. Na época, eu lembro como hoje, parece uma tela de cinema. Eu vi já o cortejo, os irmãos, a família chorando. Vi aquele caixãozinho branquinho, né? Que desespero, aquela coisa toda, a igreja, os amigos. Eu falei: Senhor, ele é teu, o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. Se o Senhor quis levá-lo, ele é do Senhor. Eu abri meu coração, entreguei ele para o Senhor naquele momento. Aí, quando eu fiz essa oração de entrega, falei: ele é teu. O pastor, amigo nosso, continuou lá, né, com ele orando. Todo mundo já estava chorando, os cantos já. O pastor falou assim: ele está voltando, ele está voltando. Ele está voltando, começou a gritar. O Lucas tinha 1 ano e 8 meses. E ele começou a voltar à vida. Começou a voltar. O pastor só sentiu, olha que coisa fantástica. Olha o que é a fé. O pastor sentiu ele pressionar, ele estava com o dedo dentro da garganta dele. Ele sentiu ele pressionar levemente o dedo dele. Não foi uma mordida não, irmão. Poderia ser um espasmo, né? Simplesmente sentiu um leve toque. Ele começou a declarar: ele está voltando. O Senhor está trazendo a vida. Ele começou a repreender o espírito de morte. Ou traz a vida, Senhor, dessa criança, tal. Aí todo mundo que estava lá já desanimado, Narla, já chorando nos cantos, todo mundo já começou a glorificar e a declarar vida, 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 vida. Daqui a pouco o Lucas começa a voltar. Voltar. Hoje está aí esse rapaz bonito, 22 anos. Como não crer que ele cura um câncer? Como não crer que ele obstrua e desobstrua uma veia, uma artéria? Como não crer, queridos? Como não crer nesse Deus maravilhoso? Uau! Aquele que cura, ele está aqui. Ele cura, pastor, mas por que ele não curou o outro? Ele tem os seus propósitos. Pastor, por que o meu problema não é resolvido? Não sei, irmãos. O que eu sei é que ele não muda. Entendeu? Ele não muda, ele não deixa de ser quem ele é, porque não fez para mim.
Lembra que eu disse lá naquele dia? Eu falei, Senhor, ele é teu. Amém. Acabou. Ele deu de volta. Naquele mesmo dia, naquele hospital, nós vimos criança morta que caíram em um balde de água. Naquela mesma noite, no hospital, o médico falou, tem uma criança aqui que caiu num balde e morreu. Amigos nossos que nós conhecemos, filhos também se perderam assim. Você tem que entender o seguinte, que ele não muda, ele não deixa de ser quem ele é, porque ele não fez por você. E é esse o entendimento que precisamos ter. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Rei dos reis. Ele é digno de adorado, Ele é digno de ser exaltado. Por quê, amados? Porque mais do que a própria cura, nós precisamos daquele que cura. Nós precisamos de Jesus, e não somente do que Ele pode fazer, do que Ele pode nos dar. Nós precisamos dEle. Essa mulher não conhecia Jesus. Ela procurou em todos os lugares. Ela gastou todos os seus recursos. Ela padeceu na mão de muitos médicos. 12 anos, né, Regina? Como você falou esses dias aqui. 12 anos. Mas nós temos o paralítico que estava lá no tanque de Betesda, que ficou 38 anos, amados. 38 anos. Quando Jesus chegou, Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele falou, não tem ninguém que me pegue e me coloque no tanque no momento em que a água é agitada. 38 anos. Quanto tempo dura a sua dor? Jesus chegou para ele. Você quer ser curado? A pergunta não é se tem alguém que te ajude, se tem alguém que vai te pegar. A pergunta não é se você quer cair no tanque, porque a água nem estava sendo agitada naquele momento. Jesus perguntou, você quer ser curado? E a forma como Jesus perguntou, a Bíblia diz que aquele homem se viu curado. O Senhor quer que você aumente a sua expectativa. O Senhor quer que você aumente, passe a acreditar, ou volte a acreditar. Amém? Que você volte a acreditar no milagre. Que você volte a acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, ou pensamos, ou sequer imaginamos, amados. Ele é poderoso para fazer. Ele é aquele que cura. Quando ela soube que Jesus, aquele que cura, estava na cidade, ela não perdeu tempo. Ela não perdeu essa oportunidade. Ela foi ao seu encontro. A gente sabe, pelo histórico, que era uma mulher debilitada, que era uma mulher fragilizada na sua saúde, talvez até depressiva, pelo o quadro da sua enfermidade. Mas ela soube que ele estava passando, e ela foi. Nós nem vamos entrar nos pormenores, né, da questão cultural, de uma mulher por causa da sua enfermidade, ela não poderia estar no meio da comunidade, com as pessoas. Então, muitos traumas, querido, aquela mulher sofria. Muitas sequelas. Mas ela foi. Talvez ela foi. Essa é a minha última oportunidade. Essa é a minha última oportunidade. Talvez ela tenha dito, essa é a última vez que eu vou me levantar dessa cama, desse lugar. Mas ela foi. Talvez você tenha dito, essa é a última vez que eu vou à igreja. Essa é a última vez que eu vou. Essa é a última vez que eu vou fazer isso. Essa é a última vez que eu vou perdoar.
essa é a última vez que eu vou acreditar nas pessoas. Talvez você tenha dito isso. Mas levante e vá até ele. E coloca tudo isso nos pés dele. O que ela disse? Se eu apenas tocar, eu serei curado. É esse Jesus que nós servimos, amados. E ele não mudou, ele é o mesmo. Você não precisa, amados. Olha só, você não precisa se humilhar, fazer um teatro para ele, sabe? Muitas das vezes a gente faz um teatro na nossa oração. É ou não é verdade? Senhor, tu sabes que as coisas estão ruins. Ele conhece seu coração. Você só precisa ser sincero e transparente na presença dele. Amém? Ele continua curando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não está enfermo. Talvez você não está com uma enfermidade física. Mas uma das doenças desse século é a doença emocional. Muitas pessoas enfermam na alma. Enferma na alma. Deixa eu te falar uma coisa. A alma ela não converte. Ela não vai converter. O apóstolo Paulo nos escreve aos Romanos falando que ela precisa ser renovada. Renovada. E como que ela é renovada? Ela tem que ser bombardeada com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. Ela tem que ser submetida, sabe, a esse processo de disciplina da palavra de Deus, de oração. Pastor, eu não consigo orar, não tem força para orar. Esses dias eu vi uma pessoa falando para mim, né, a gente conversando, ela, pastor, ela começou a falar umas coisas assim, irmão, tão coisada. E ela foi falando, sabe, a gente foi conversando. Mas ela falou assim, eu não consigo orar. Eu falei, sabia que o que você está fazendo aqui agora é uma oração? E você sabia que essa foi a sua oração mais verdadeira? Porque você abriu o seu coração. Você falou mal de Deus. Você falou tanta coisa. Essa foi a sua oração mais verdadeira, mais sincera. E eu tenho certeza que essa foi a oração que ele ouviu. Porque as outras todas você ficou tentando. Você se produziu para chegar diante dele. E não adianta, amados. Porque ele nos conhece. Ele conhece o meu e o teu coração. Não é problema nenhum você dizer, Senhor, não aguento mais. E isso que está acontecendo comigo, Senhor. Não aguento mais. Isso é uma oração sincera. Muda a minha história. Feche os seus olhos. Muda a minha história. Muda essa situação. Me tira desse vale. Me tira desse caos. Me tira desse lugar. Me tira desse deserto. Tu és o Deus que cura. E eu creio que o Senhor é o Deus que cura. Tu és o Deus que muda a história. Eu creio que o Senhor é o Deus que muda a história. Mas me tira, Senhor amado, dessa tribulação. Senhor, ou então me ajuda. Conforme diz a tua palavra, o Senhor é o Pai das consolações. Me dá graça para eu suportar este lugar de deserto. Me dá graça para suportar este momento que eu estou passando. Para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Para que as pessoas vejam que o Senhor está me tirando deste lugar de deserto. Para que as pessoas vejam que o Senhor é o Pai de todas as consolações. Para que a consolação com que eu estou recebendo de Ti, eu possa consolar os que estão passando também por tribulações. Que esta palavra de o apóstolo Paulo, Senhor amado, caia como uma luva sobre a minha vida. Eu quero ser, Senhor amado, um farol. Eu quero ser, Senhor amado, um exemplo. Eu quero ser, Senhor amado, um testemunho vivo do que o Senhor é. Não apenas do que o Senhor pode fazer. Mas eu quero ser um testemunho do que o Senhor é. Então muda
muda, Senhor amado, a partir de hoje, a minha ótica, a minha forma de enxergar, a minha forma de ver as tribulações, os problemas, as crises. Muda, Senhor amado, a minha forma de enxergar aquelas pessoas que foram, Senhor, infiéis, que agiram de forma leviana, com traições. Derrama o seu amor, batiza-me, Senhor, com um batismo de amor, para que eu possa olhar para essas pessoas com os teus olhos e possa, Senhor amado, cumprir a tua palavra, obedecer a tua palavra, o teu mandamento de perdoar, não apenas 1, 2, 3 vezes, mas 70 vezes 7, assim como o Senhor instruiu o apóstolo Pedro. Eu quero viver também, Senhor amado, esse princípio. Senhor, quantas pessoas estão, Senhor amado, nesses dias sofrendo, corroendo, Senhor amado, por causa de uma palavra, por causa de uma traição, por causa de um abandono, porque as pessoas nos ferem, nos abandonam, nos deixam, mas o Senhor jamais nos abandona. Ainda que uma mãe abandone, esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. E esta palavra, Senhor amado, é fiel e verdadeira, e é a ela que nós nos apegamos. O Senhor jamais se esquece de nós. Nós não precisamos de coisas, não precisamos, Senhor amado, de estar em um lugar maravilhoso para ter a tua presença, porque o Senhor não depende dos lugares, o Senhor depende, Senhor amado, o Senhor procura, são corações sinceros, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. É esses que o Senhor procura, e é esses que o Senhor se alinha, e é esses que o Senhor, aleluia, acolhe. Pai, na minha oração nessa noite é que o Senhor abra o entendimento da igreja, Pai. Abra, Senhor amado, o entendimento da igreja, Pai, que a tua presença é mais importante do que aquilo que o Senhor pode fazer. Que a tua presença, que viver na tua presença, Pai, que tem intimidade contigo, é muito mais precioso, Pai, do que viver, do que estar, Senhor amado, em um lugar de movimentos, em um lugar de cura, em um lugar de milagres, porque o Senhor é o próprio milagre, e o Senhor opera esses milagres todos os dias na nossa vida, de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão linda, Pai, que muitas das vezes nós nem percebemos que estamos vivendo um milagre. Abra o entendimento da igreja, Pai. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, declarar, Senhor amado, uma palavra de cura, Senhor amado, nos relacionamentos, Pai, nos lares, Senhor, nos lares, Pai, esposo, esposa, filhos, em o nome de Jesus. Quero declarar, Senhor amado, sobre a vida da família desta igreja, Pai, milagres acontecendo todos os dias, e que eles possam agradecer, sentar à mesa, Pai, todos os dias e agradecer, Pai, pelos milagres que o Senhor tem operando, está fazendo, apesar de eles nem ver, nem perceber, nem enxergar, porque a nossa vida, Pai, já é um milagre. Estar respirando é um milagre, estar aqui é um milagre. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Visita agora, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor amado, no leito de hospital, eu declaro agora em nome de Jesus, saúde plena, Pai. Cura, Senhor, cura, Pai. Cura, Senhor amado, cura, Pai. Profetizo sobre a vida daqueles que estão passando, Senhor amado, por dilemas críticos, Senhor amado, emocionalmente, Pai. Quero declarar, Senhor amado, em nome de Jesus, estabilidade emocional. Em nome de Jesus.